O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. Livro 4. O ente como objeto da metafísica. A analogia. O uno. Os primeiros princípios. Que a metafísica é também ciência do ente. Conforme já visto, a metafísica é a ciência que especula acerca dos primeiros princípios e das primeiras causas. Agora, Aristóteles quer mostrar que isso significa que ela também é ciência do ente. Para mostrar isso, primeiro Aristóteles supõe que existe uma ciência que trata do ente. Feito isto, determinará uma série de características desta ciência. Finalmente, mostrará que esta ciência do ente somente pode ser a mesma metafísica que trata dos primeiros princípios e das primeiras causas. 2. Que existe uma ciência que trata do ente. Suponhamos que exista uma ciência que trata do ente. Ora, toda a ciência não apenas deve especular sobre o seu sujeito, mas também os acidentes per si desse sujeito. Portanto, a ciência que especula do ente enquanto ente como seu sujeito, também deverá especular dos acidentes per si do ente. Esta ciência diz-se do ente enquanto ente, porque todas as ciências consideram o ente, sendo qualquer sujeito de qualquer ciência entes. Não consideram, todavia, o ente enquanto ente, mas enquanto tal tipo de ente, como o número, a linha, o fogo, ou algo assim. Esta ciência disse também dos acidentes per si do ente, e não simplesmente dos acidentes, para significar que a ciência do ente enquanto tal não compete considerar dos acidentes do ente, mas apenas dos seus acidentes per si. O geômetra, por exemplo, não considera se o triângulo é de cobre ou de madeira, mas apenas considera o triângulo de modo absoluto, na medida em que apresenta três ângulos idênticos, e assim por diante. Assim também a ciência do ente enquanto tal não compete à consideração de tudo o que por acidente há no ente, porque todos os acidentes existem em algum ente, não todavia enquanto ente. Que a ciência das causas primeiras é a mesma ciência do ente enquanto tal. Todo princípio é princípio e causa per si de alguma natureza. Mas nós, na metafísica, estamos procurando os primeiros princípios das coisas e as altíssimas causas. Portanto, elas devem ser causas de alguma natureza. Ora, esta natureza não pode ser senão o ente. Portanto, na metafísica, nós procuramos os princípios do ente enquanto ente. Logo, o ente é o sujeito desta ciência, porque qualquer ciência procura as causas próprias ao seu sujeito. 2. Que o ente se predica analogicamente de todos os entes. Para evitar mal-entendidos, deve-se explicar que por ente aqui não se designam apenas as substâncias, mas tudo o que, de uma certa maneira, existe, como a quantidade, a qualidade, o movimento, e até mesmo as negações e as privações. O sentido primário mais verdadeiro e estrito da palavra substância, conforme Aristóteles diz no livro das Categorias, é aquilo que nunca se predica de outra coisa, nem pode achar-se em um sujeito. Por exemplo, um homem concreto, ou um cavalo concreto. Primariamente, são as substâncias que merecem propriamente o nome de entes. Mas, como tudo o restante acima mencionado pode ser chamado de uma certa forma de ente, deve-se então dizer que o ente, isto é, aquilo que é, ou o ser, pode ser dito de muitas maneiras. Para expor agora o que é a predicação analógica do ser, deve-se primeiro dizer que o ente, ou aquilo que é dito de muitas maneiras. Ora, algo pode ser predicado de diversas coisas de múltiplas maneiras. Segundo uma razão completamente idêntica. Esta é a predicação unívoca, como quando o animal é predicado de cavalo ou de boi. B.
segundo razões completamente diversas. Esta é a predicação equívoca, como quando o animal se predica de um homem e de um retrato. A predicação é equívoca, porque apenas apresentam em comum o nome, mas a definição da essência de cada caso é diferente. C. Segundo uma razão parcialmente diversa e parcialmente não diversa. Isto é, diversas na medida em que implicam diversos hábitos, e não diversas na medida em que estes diversos hábitos se referem a uma única e mesma coisa. Esta é dita a predicação analógica, ou proporcional, porque cada coisa, segundo o seu hábito, se refere àquela única e mesma coisa. Deve-se colocar também que esta única coisa a qual os diversos hábitos se referem não é apenas una pela razão, mas é una assim como uma única natureza. 3 exemplos de predicação analógica. O primeiro exemplo de predicação analógica diz respeito a um caso em que diversas coisas são comparadas a uma única assim como a um fim. Saudável não se diz univocamente da dieta, da medicina, da urina e do animal, porque a razão segundo a qual a dieta é dita sã consiste na conservação da saúde. A razão segundo a qual saudável se predica da medicina consiste em ela provocar a saúde. A razão segundo a qual saudável se predica do animal consiste em que o animal é receptivo ou susceptível da saúde. Assim, toda a predicação de saudável é feita por referência a uma e mesma saúde. De fato, trata-se da mesma saúde aquela que o animal recebe, que a urina significa, que a medicina provoca, e que a dieta conserva. O segundo exemplo se refere a um caso em que diversas coisas são comparadas a uma assim como ao seu princípio eficiente. Medicativo também pode ser predicado de quem está bem apto a receber a arte da medicina, assim como os homens que estão dispostos de tal maneira a facilmente adquirir a arte da medicina. Medicativo também pode ser predicado dos remédios, porque a sua função se relaciona à medicina, como instrumento utilizado pelos médicos. Finalmente, medicativo também pode ser predicado da própria medicina, que os médicos utilizam para curar. 4. A predicação do ser como um caso de predicação analógica. Assim como nos exemplos precedentes, assim o ente é dito de múltiplas maneiras. Todavia, todo ente é dito por relação a um primeiro ente. Este primeiro ente não é um fim, nem um princípio eficiente, como nos exemplos precedentes, mas um sujeito. Algumas coisas são ditas entes ou seres porque apresentam um ser per si, como as substâncias, as quais principal e primariamente são ditas entes. Outras coisas são ditas entes porque são paixões ou propriedades da substância, assim como ocorre com os acidentes de cada substância. Outras são ditas entes porque são vias ou caminhos à substância, assim como o movimento e a geração. Outras ainda são ditas entes porque são corrupções da substância. Ora, a corrupção é a via para o não ser, assim como a geração é a via à substância. E porque a corrupção termina na privação, assim como a geração termina na forma, até as privações das formas substanciais podem ser ditas entes. Finalmente, inclusive as negações daquelas coisas que apresentam hábito às substâncias, e a negação da própria substância podem ser ditas entes. Neste sentido é que dizemos que o não ser é não ser. Isto não poderia ser dito se a negação o ser de algum modo não competisse. 5. Redução dos modos do ser a 4 modos. O primeiro modo do ser é debilíssimo, e o é apenas pela razão. É o modo de ser da negação e da privação. Dizemos que este modo de ser o é apenas pela razão, porque a negação e a privação podem ser tratadas como se fossem um ente, na medida em que delas se afirma ou se nega algo. A negação e a privação, entretanto, não são a mesma coisa, conforme explicado adiante. O segundo modo do ser é aquele segundo o qual a geração, a corrupção e o movimento são ditos entes. Este modo é próximo ao anterior em debilidade, porque, na medida em que o movimento é ato imperfeito, tem algo de privação e negação. O terceiro modo de ser nada tem de não ser. Apresenta, todavia, o ser débil, porque não é um modo de ser per si, mas por outro. A este modo de ser pertencem as qualidades, as quantidades e as propriedades das substâncias.
O quarto modo do ser é perfeitíssimo, porque apresenta seu ser sem mistura com a privação, e o tem firme e sólido, existindo per si, como o ser das substâncias. A este modo de ser como primeiro e principal todos os outros se referem. As quantidades e as qualidades são ditas ser na medida em que estão na substância. Os movimentos e as gerações, na medida em que tendem à substância ou aos seus acidentes. As negações e as privações, na medida em que removem alguns dos três precedentes. 6. Que a ciência da metafísica considera principalmente as substâncias, não obstante considerar todos os entes. Toda ciência que o é de diversas coisas que são ditas em relação a um único primeiro, o é principalmente e propriamente deste primeiro, do qual os demais dependem segundo o ser. Ora, a substância é este primeiro entre de todos os entes. Portanto, o filósofo que considera todos os entes, primeiro e principalmente deve considerar os princípios e as causas das substâncias. Assim é que a sua consideração primeira e principal é das substâncias. 7. Que o ente e o uno são o mesmo e uma única natureza. Aristóteles pretende demonstrar que pertence à metafísica considerar o uno e a multidão, o mesmo e o diverso. E primeiramente pretende demonstrar que a metafísica pertence considerar o uno. Para isso ele mostrará que o ente e o uno são o mesmo e uma única natureza. O uno e o ente significam uma única natureza segundo razões diversas. O uno e o ente estão um para o outro assim como estão um para o outro o princípio e a causa, que significam uma única natureza segundo razões diversas, e não como estão um para o outro a túnica e o vestido, que são inteiramente sinônimos. 8. Que o uno e o ente são a mesma coisa. Primeira demonstração. Quando duas coisas são adicionadas a uma terceira sem que tragam nenhuma diferença, elas são inteiramente idênticas. Ora, o uno e o ente, quando adicionados ao homem ou a qualquer outra coisa, nenhuma diversidade trazem. Logo, são coisas inteiramente idênticas. O argumento precedente mostra que não somente são uma única coisa, mas que também diferem pela razão. Porque, se não diferissem pela razão, seriam inteiramente sinônimos. Ora, deves saber que o nome homem é imposto pela quididade, ou pela natureza de homem. O nome coisa é imposto apenas pela quididade. O nome ente é imposto pelo ato de ser. O nome uno, pela ordem ou indivisão. Trata-se, de fato, de um ente indiviso. Mas é o mesmo aquele que tem essência e a quididade pela mesma essência, e o que é em si indivíduo. Portanto, estes três, a coisa, o ente e o uno, significam inteiramente o mesmo, mas segundo diversas razões. 9. Que o uno e o ente são a mesma coisa. Segunda demonstração. Quando duas coisas são predicadas da substância de alguma coisa per si e não por acidente, são completamente a mesma coisa. Ora, o uno e o ente são predicados per si e não segundo o acidente da substância de qualquer coisa. Portanto, o ente e o uno significam a mesma coisa. Se o uno e o ente se predicassem da substância de alguma coisa por acidente, seriam predicados da coisa por algum ente a eles adicionados. Se isso acontecesse, seria novamente necessário predicar o uno e o ente da própria coisa, porque qualquer coisa é uno e ente. Aqui novamente deve-se dizer que esta predicação é ou per si ou por algo a coisa adicionado. Se é predicado por alguma outra coisa a ela adicionada, caímos novamente na questão anterior, e assim se deverá prosseguir até o infinito ou parar em uma predicação do uno e do ente de uma substância per si. Mas é impossível que nisto se prossiga até o infinito. Portanto, deve-se concluir que a substância da coisa é una e ente per si, e não por causa de algo a ela adicionado. 10 Objeções de Avicena. Avicena afirmou que o uno e o ente não significam a substância da coisa, mas algo adicionado à substância. Sua objeção, quanto ao ente, era a seguinte: em qualquer coisa que apresenta seu ente por um outro, o ente da coisa é diferente da essência ou substância da mesma. O ente significaria, assim, algo adicionado à essência. Sua objeção, quanto ao ente, era a seguinte: Avicena pensava que o uno que se converte com o ente fosse o mesmo que o uno que é princípio do número.
Ora, o uno que é princípio do número necessariamente significa uma natureza adicionada à substância. Se assim não o fosse, o número, sendo constituído de unidades, não seria uma espécie da quantidade, que é um acidente adicionado à substância. Avicenna assim conclui que este uno se converte com o ente não porque significa a mesma substância ou ente, mas porque significa um acidente que inere a todo ente, assim como capaz de rir se converte com todo homem. 13 Comentário de São Tomás às objeções de Avicenna quanto ao ente. O fato de que o ente da coisa seja às vezes diferente da sua essência não significa que seja algo que lhe é adicionado como um acidente, mas sim que é algo como que constituído pelos princípios da essência. 14 Comentário de São Tomás às objeções de Avicenna quanto ao uno. Quanto à posição de que o uno que se converte com o ente é o mesmo uno que é princípio do número, não é verdade que o uno que se converte com o ente é o mesmo uno que é princípio do número. Nada que está em determinado gênero pode seguir-se a todo ente. Portanto, o uno que é determinado por um gênero especial de ente, isto é, no caso, pelo gênero da quantidade discreta, não pode converter-se universalmente com o ente. Portanto, se o uno é propriamente e per se acidente do ente, importa que seja causado pelos princípios do ente enquanto ente. Portanto, o uno que é princípio do número é diferente do uno que se converte com o ente. O uno que se converte com o ente designa o próprio ente, adicionando-lhe a razão de indivisão, a qual, sendo negação ou privação, não coloca nenhuma natureza adicionada ao ente. Desta maneira, em nada difere do ente segundo a coisa, mas somente segundo a razão. Porque a negação e a privação não é ente de natureza, mas ente de razão. Já o uno que é princípio do número adiciona à substância a razão de medida, que é a própria paixão da quantidade, e é primeiro encontrado na unidade. E por isso este uno e o número pertence à ciência matemática, cujo sujeito não pode existir além da matéria, embora seja considerado sem a matéria sensível pela matemática. Este uno não existe, portanto, nas coisas imateriais, por onde se vê que não pode ser convertido com o ente. 15 As partes do uno pertencem à consideração da metafísica assim como as partes do ente. Pelo fato de que o uno e o ente significam o mesmo, e que as espécies de cada um sejam as mesmas, é necessário que tantas quantas forem as espécies de ente sejam as espécies do uno, e que se correspondam mutuamente. Desta maneira, assim como as partes do ente são a substância, a quantidade, a qualidade, etc., assim também as mesmas serão as partes do uno, iguais e semelhantes. E assim como a uma ciência, isto é, a metafísica, pertence à consideração de todas as partes do ente, assim também a esta mesma ciência da metafísica pertence à consideração de todas as partes do uno. 16 A consideração da negação e da privação pertence à metafísica. Conforme visto, a consideração do uno pertence à metafísica. Ora, pertence à razão do uno a negação e a privação, porque, conforme explicado, o uno é o ente indiviso. De onde se segue que a quem pertencer considerar o uno, a ele considerar a negação e a privação também pertencerá. 17 A diferença entre a negação e a privação. A negação pode ser de dois tipos. A simples, pela qual se afirma que de modo absoluto isto não é ou não está naquilo. B. A negação em um gênero, pela qual algo é negado de maneira não absoluta, mas dentro dos limites de algum gênero, assim como o cego não é dito simplesmente daquele que não tem visão, mas apenas dentro do gênero dos animais, que nasceram para terem visão. Desta maneira, a negação absoluta pode verificar-se tanto do não-ente, que não nasceu para ter e, de fato, não tem, quanto do ente, que nasceu para ter e não tem. Assim é que não vidente pode ser dito tanto de um lápis quanto de um homem. Já na privação, que é a negação no gênero, existe uma natureza ou substância determinada, da qual se diz a privação. Assim é que nem todo não vidente pode ser dito cego, mas apenas aquele que nasceu para ter a visão. 18 Se a negação que é incluída no uno é propriamente negação ou privação. A negação que está incluída sob a razão do uno é uma negação num sujeito, porque se não fosse assim o não-ente poderia ser dito uno.
Por causa disso, fica manifesto que o uno difere da negação simples, e mais se aproxima à natureza da privação, conforme será melhor explicado no livro X. 19. A natureza da privação implícita na razão do uno. A privação implícita na definição do uno não é a privação da multidão. Embora o uno implique numa privação implícita, esta privação implícita não é a privação da multidão. Que isto é assim é patente porque, por um lado, a privação é naturalmente posterior àquilo de que é privação. Assim, se no uno estivesse implícita a negação da multidão, seguir-se-ia que o uno seria naturalmente posterior à multidão. Ou ainda, em consequência, seguir-se-ia que a multidão se colocaria na definição do uno. Mas, por outro lado, na definição da multidão se coloca o uno, porque a multidão é um agregado de unidades. Desta maneira, caímos numa contradição, porque temos uma definição circular, o uno se definindo pela multidão e a multidão se definindo pelo uno. Quando se afirma que o uno implica na privação da divisão, esta divisão de que se fala não é a divisão segundo a quantidade, porque esta divisão é determinada, pertencendo a um gênero particular de ente. O uno que com o ente se converte implica na privação da divisão formal que se faz pelos opostos, cuja primeira raiz é a oposição da afirmação e da negação. Por esta divisão são divididas mutuamente as coisas que se acham de tal maneira que isto não seja aquilo. Desta maneira, primeiro é inteligido o próprio ente, consequentemente é inteligido o não ente, e consequentemente a divisão. Daí se segue o uno que priva a divisão, e por consequência a multidão, em cuja razão cai a divisão, assim como na razão do uno a indivisão. 20. Pertence à metafísica a consideração da multidão e da contrariedade. A mesma ciência pertence à consideração dos opostos. Por exemplo, pertence à medicina a consideração da saúde e da doença. Ora, o uno se opõe à multidão. Portanto, pertencerá à mesma ciência especular sobre o uno e a multidão. Entre o uno e a multidão existe o que se chama de contrariedade. A contrariedade é uma certa diferença, a diferença das coisas que maximamente diferem no mesmo gênero. Esta, isto é, a contrariedade, pertence também à consideração da metafísica. 21. Que a consideração dos primeiros princípios da demonstração pertence à metafísica. Poderia parecer que os primeiros princípios da demonstração mais pertenceriam à consideração das ciências matemáticas, que se utilizam da demonstração mais certa, e mais manifestamente se utilizam destes princípios conhecidos per si, reduzindo todas as suas demonstrações a estes princípios. A razão pela qual a consideração dos primeiros princípios da demonstração pertence à metafísica é que tudo aquilo que está em todos os entes, e não somente em algum gênero de entes separadamente dos demais, pertence à consideração da metafísica. Ora, os primeiros princípios da demonstração pertencem ao ente enquanto tal. Portanto, os primeiros princípios da demonstração pertencem à consideração da metafísica. Tudo aquilo que é utilizado por todas as ciências pertence ao ente enquanto tal. Ora, os primeiros princípios da demonstração são utilizados por todas as ciências. Portanto, os primeiros princípios da demonstração pertencem ao ente enquanto tal. Conclui-se, portanto, que a metafísica pertence à consideração de todas as substâncias enquanto tais, e os primeiros princípios do silogismo. 22. Qual é o mais firme entre os princípios mais certos? As condições dos princípios certíssimos são, primeiro, que a seu respeito não possa alguém mentir ou errar. Segundo, que não dependa de nenhuma condição. Terceiro, que não se o alcance pela demonstração, ou algum modo semelhante, mas que surja devido à sua própria natureza, como que sendo conhecido naturalmente, e não por aquisição. O mais firme entre os princípios mais certos é que é impossível que algo simultaneamente seja e não seja uma mesma coisa. O presente audiobook que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site
www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe.